Alô, e hoje tá começando mais um Terapia da Noia, a sua rádio consultório de bolso com ideias para você reorganizar a mente, dar aquela faxinada no juízo. Vem com a gente se você tiver cabeça, porque o assunto de hoje é muito legal. Para tomar decisões, às vezes a gente usa vários critérios baseados nas nossas experiências, as coisas que a gente vê acontecendo com outras pessoas, e chamamos isso de critério. Porém, em muitos momentos, acaba que esse critério se torna resistência. E aí, será que a dificuldade para tomar uma decisão é porque você tem muitos critérios ou porque você é resistente? A falta da flexibilidade faz com que a gente entre em processos de sofrimento muito aumentados em relação àquilo que a gente está decidindo. E a reflexão de hoje, ela é curtinha, porque ela é simples, mas muito potente. A primeira vez que eu pensei sobre isso, eu demorei para entender o que seria o critério, o que seria a resistência. Porque o critério, ele é baseado nas coisas que a gente já viveu ou que vimos outras pessoas vivendo. E ele se forma porque a gente entende aquele critério como não negociável. Vou explicar. Vamos supor que você está solteira ou solteira e você está conhecendo essa pessoa. E você tem critérios para esses relacionamentos. Então vamos supor que você tem um critério que seria: eu não vou me envolver com ninguém, né, que utiliza bebida alcoólica, né, que bebe. E aí essa pessoa que você está se relacionando, ela pode até ter muitas coisas legais. Porém, existe um critério avaliativo muito importante para essa pessoa, né, que está se relacionando, está escolhendo esse parceiro ou essa parceira, que é: essa pessoa não pode beber, ou essa pessoa não pode ter filhos, ou essa pessoa não pode trabalhar fora, ou não pode trabalhar home office. Né? Então, esses critérios, certos ou errados socialmente, não importa, eles estão aqui, ó, dentro de nós, que nos aproxima ou nos afasta das pessoas com quem a gente está se relacionando. Isso serve para outras relações também, amigos, por exemplo. Eu quero me relacionar com pessoas que sejam da mesma religião que eu, isso é um critério. Então, independente, sem fazer juízo de valor dos critérios, eles existem na nossa vida desde sempre, muitas vezes impostos. Ou, vou utilizar um outro verbo, tá? Às vezes é uma imposição mesmo, né, quando a gente é menor. Esses critérios vêm dos nossos pais. Você não pode ser amigo de fulano porque fulano... E aí, enfim, fulano é muito danado, muito briga demais, vive na rua. E aí, quando a gente vai crescendo, os critérios vão se tornando nossos critérios. Vão se tornando nossa necessidade, nossa vontade. E aí eles estão pautados nas nossas próprias experiências ou naquilo que a gente gostaria de viver. Então, é um processo básico de aprendizagem, de desenvolvimento humano, ter critérios. E claro que quando a gente amadurece, a gente precisa, de fato, modificar os nossos critérios, inclusive porque a gente vai vivendo as nossas experiências de vida e a gente vai adicionando, né, folhinhas lá na nossa pasta de experiências, o que vai mudar a nossa percepção e aí mudar as nossas escolhas. Porém, tem vários momentos na nossa vida em que nós somos convidados e até obrigados a fazer escolhas ou a mudar as coisas que a gente vem fazendo, né? E são nessas horas que nós precisamos observar bem se aquilo que nós estamos fazendo, as escolhas que nós estamos tomando, né? Essa mudança forçada que a gente está fazendo, porque a vida obrigou a gente a mudar a dinâmica. Se nós estamos criteriosos para uma escolha legal, para uma escolha consciente, ou se nós estamos resistentes. E aí, Laís, como é que eu faço para descobrir a diferença dessas duas coisas? No critério, existe um componente avaliativo de autoproteção baseado nas experiências anteriores de coisas que você já viveu, o suficiente para entender que não dava certo assim. Porém, na resistência, a resistência esconde um desconforto que às vezes é de medo, sobretudo de medo, tá, gente? E essa ansiedadezinha que nos dá faz com que a gente evite a resolução do problema. Então, geralmente, quando nós estamos resistentes, a gente tem os comportamentos que são bem característicos. O primeiro é ficar reativo. Então, sempre que alguém vem falar conosco sobre aquele assunto, nós nos percebemos muito reativos, obriguentos, ou até devolvendo com patada, ou não quero falar sobre isso, não quero falar sobre isso. Né? Essas reações mais intensas e um tanto desproporcionais para a situação. E um outro comportamento muito comum da gente, quando nós estamos vivendo uma resistência, é querer evitar, fugir do assunto, não pensar, se distrair. Não quero pensar sobre isso, não quero resolver isso, não quero mexer nisso.
E às vezes essa resistência, ela esconde um medo muito grande, né? Esconde uma necessidade de ser auxiliado, talvez a gente precise pedir ajuda para resolver. Então, tudo isso envolve muita vulnerabilidade e nem sempre a gente tá pronto para tomar de decisão. E eu quero dizer uma coisa muitíssimo importante hoje. Tudo bem não tá pronto. Tem vezes que nós não estamos prontos e a vida nos permite esperar. Mas se eu tiver com um bebê na minha barriga que vai sair no nono mês, por mais medo que eu tenha, por mais que eu queira que ele fique ali, que ele não saia, porque eu tenho medo, sei lá, da situação que eu vou enfrentar no parto, eventualmente, eu não posso escolher ficar resistente porque vai acontecer. Então, por mais que a minha postura possa ser de resistência, o meu corpo vai fazer o trabalho dele. Mas existem coisas que nós podemos fazer, como, por exemplo, mudar de emprego, sair de uma relação. Esses exemplos são exemplos em que nós podemos ter nossos critérios, encontrar um momento que seja onde eu me sinto mais seguro para fazer isso. E essa resistência inicial, ela pode esconder um medo que, se a gente olhar para ele com carinho, eu sinto medo de, por exemplo, numa situação de mudar de emprego, de não ter dinheiro suficiente. A gente pode cuidar desse medo para que você possa ter mais segurança de fazer essa mudança. Eu vou passar X meses reservando um dinheiro, por exemplo. Mas não olhar para o medo vai fazer com que você não faça nada, só fuja dele. Entre na resistência e fique lá na resistência, sem olhar, né, qual que é o medinho ali por trás disso. E de repente a gente deixe a oportunidade de fazer algo que é importante realmente para nossa vida melhorar, mudar, e ficar mais parecida com aquilo que a gente gostaria que ela fosse, tá? Então, quando uma decisão se posicionar diante de ti, ou quando a vida te cobrar uma escolha, ou quando a vida te convidar para mudar, observa se lá dentro de você, se a sua dificuldade de tomar as suas decisões, ela vem por critério, ou se é só a resistência. Fiquem bem, boa semana!